coçando onde não está coçando. Vamos fazer uma comparação aqui, um outro exemplo de incoerência, tá? Agora já chegou no Netflix, Hacksaw Ridge, né, que é a história do soldado adventista lá que não pegou em armas, né? Uma história interessante. A Casa Publicadora lançou um livro sobre a história dele. Mas olha que interessante, antes de o filme ir chegar, né, estar disponível em locadoras e no Netflix, eu soube de igrejas, ou pelo menos uma igreja, né, que proibiu os membros de ir ao cinema, mas, em compensação, exibiu uma cópia pirata numa sala ali nas dependências da igreja. Ou seja, para impedir algo, eles cometeram um crime, né? Porque pirataria é crime, se você não sabe, dá cadeia nisso, e transgrediram a lei de Deus que diz: não furtarás e nem mentirás. Não é estranho o que está acontecendo? Um tipo de cegueira, um tipo de falta de percepção realmente, né, do que seja errado. Não pode esperar um pouquinho então, né? E se fosse o cinema, pelo menos era legal, não legal de legal, legal de legal segundo a lei, né? Não seria uma ilegalidade, mas o que fizeram para compensar foi uma ilegalidade. Então nós temos que, e especialmente quando você exibe em salas públicas, né? No caso de uma igreja, uma exibição pública não é autorizada, não se pode fazer isso. Nós temos que ser corretos em tudo que fazemos, né? Eu vou listar aqui uma série de coisas que tem que ver com filmes, tá? E com esse hábito de assistir filmes, séries, etc., extraídos de um artigo do pastor Douglas Reis. Achei interessantes os pontos que ele levanta ali, com respeito a esse detalhe de assistirmos coisas, né? Por exemplo, a importância da contemplação. Já sabemos disso, é uma frase batida e muito real, que somos transformados pela contemplação. Quanto mais a gente vê alguma coisa, quanto mais a gente ouve alguma coisa, quanto mais tempo passamos com aquele tipo de conteúdo, nós somos transformados à semelhança desse conteúdo, né? O que nos mostra que há consequências espirituais para todo tipo de mídia que consumimos. Há sempre um conjunto de valores representados ou apresentados, e isso acaba tendo um efeito cumulativo sobre a mentalidade de quem assiste. Não quer dizer que quem assiste violento, né, vai se tornar uma pessoa sanguinária e violenta. Alguns vão, muitos não, mas acabam se tornando tolerantes à violência, a tal ponto que ele assiste Walking Dead achando que é uma coisa normal. Assiste um filme que aparecem pessoas se estripando, se decepando, e está tudo bem. Não está. Isso é grotesco. Isso deveria ofender nossa sensibilidade cristã, nosso senso de amor à vida e de valorização da vida. Mas a gente começa a contemplar e se acostumar com isso, e gostar disso, que é pior. Então veja, repito, contemplar violência pode não fazer de você uma pessoa violenta, mas pode fazer de você uma pessoa acostumada à violência, né? Isso não é bom. Anestesia nossas percepções morais. Segundo ponto, renovar a mente. Lá em Romanos capítulo 12, verso 2, fala de renovação da mente, né? Efésios 4 também. Muitas vezes contrários ao plano de Deus, aquilo que a gente assiste, né? O plano que Deus tem para nós, e isso impede essa renovação mental, na perspectiva de que vivemos um grande conflito. É de se esperar que as artimanhas de Satanás sejam sutis e disseminadas para atingir todos, sem que eles percebam. Terceiro ponto, filtrar todas as coisas. Tem gente aí interpretando mal aquele texto que diz assim: analisem tudo e retenham o que for bom. Então eu vou analisar pornografia, eu vou analisar espiritismo, vou analisar violência extrema, e eu vou ficar com o que é bom. Será que é isso? Será que é isso que o texto propõe? Para começar, aquele texto fala de profecias, né? O contexto do capítulo é profecia. Analise as profecias, retenha o que for bom, o que for de Deus. Há pessoas usando o texto de forma indevida, né? Então veja, devemos selecionar tudo de acordo com critérios bem estabelecidos, com base no Evangelho. Ao mesmo tempo em que se cuidar com o mito da imunidade, a Bíblia nos ordena a nem sequer nomear algumas práticas pecaminosas, quanto mais assisti-las, quanto mais gostar delas. Se nem nomear deveríamos, como diz o apóstolo Paulo. O que nos faz entender que filtrar não significa assistir, ler, praticar ou experimentar algo e em seguida ponderar, como se fôssemos imunes à exposição de coisas pecaminosas. Por exemplo, aqui eu costumo mencionar, né, o mito da imunidade adventista.
Muitos de nós às vezes pensam assim, mas eu conheço a verdade. Eu já estou na igreja há muitos anos e não há perigo para mim. Eu sei o que eu creio. Você acha que Lúcifer no céu não sabia também no que ele cria? O que você acha? Lúcifer não era bem inteligente lá no céu? E ele não caiu? Com base na sua vaidade e arrogância? Você acha que Eva não era mais inteligente do que você e eu? Era ou não era? Muito mais. Mas ela caiu nessa da prepotência adventista também. Ela chega perto da árvore e pensa, mas eu sou inteligente. Adão não estava por perto, era bom que estivessem juntos, parceiros, né? 2 juntos são mais fortes. Mas eu também sou inteligente, também sou capaz. Podia ser ela, podia ser Adão, tanto faz. Mas o fato é que essa arrogância, essa prepotência fez com que hoje estivéssemos aqui discutindo sobre filmes que nos fazem bem.